Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e abril é o mês da conscientização do autismo. E para falar sobre esse tema, a minha convidada é Eliana Castro Saliba Piacentini, diretora e terapeuta do IAP, Instituto Autista de Piracicaba. Seja bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, Denise, querida, muito obrigada pelo privilégio, né, de estar aqui com você, muito obrigada. Prazer é todo meu em recebê-la, Eliana. Eliana, tenho algumas perguntas para te fazer. Eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor você, que as pessoas te conhecessem um pouco melhor também. Qual é a sua formação e por que você criou o IAP? Bom, minha história é meio atípica, né? Eu sou formada em comunicação social, com pós-graduação em marketing, trabalhei 10 anos na área, depois eu virei ceramista durante 20 anos, e nesse meio tempo nasceu meu filho Henrico, que tem autismo. E daí eu comecei a estudar o autismo em função do meu filho, para ajudá-lo, simplesmente, mas daí eu me apaixonei pela área e voltei a estudar, porque eu queria trabalhar com autismo. E daí, então, a minha formação, daí eu voltei e fui fazer psicopedagogia, então eu sou psicopedagoga, fiz especialização em neurociência aplicada à educação na Faculdade de Medicina da Santa Casa, de São Paulo. Eu fiz o curso de formação de terapeutas DIR Floor Time pela Profecto nos Estados Unidos. Agora eu estou terminando o curso também DIR Floor Time de coaching de pais, né, pelos Estados Unidos. Participei de vários cursos e imersões, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E daí, então, eu fundei o IAP, Instituto Autismo de Piracicaba. Então, assim, foi quando eu tive o Henrico, eu tenho que contar um pouquinho da minha história para poder contextualizar, né? Isso, não conta para a gente, sim. Então, o Henrico, meu filho, teve atraso no desenvolvimento desde o início. Então, por exemplo, ele demorou para sustentar a cabeça, então ele não acompanhava os olhos, então ele teve um atraso. Com 5 meses, ele teve uns espasmos, tipo umas convulsões. E daí foi que eu corri, né, no médico tal para ver, e daí fui para Campinas, tudo foi diagnosticado inicialmente como síndrome de West. Então, desde os 5 meses ele começou a fazer físio, mas daí depois eu levei em outros médicos, eu estava primeiro na Unicamp, e daí depois eu levei em São Paulo, em médicos renomados, enfim, mas ninguém soube dar um diagnóstico. Então, quer dizer, desde os 5 meses ele fazia físio, e depois com 9 ele começou fono, TO, então, quer dizer, físio, fono, TO, hidroterapia, ecoterapia, musicoterapia, enfim, uma infinidade de terapias que a gente sabe esse processo, né, de quando você tem um filho com atraso. E os médicos em São Paulo, né, de referência, tudo, na época não sabiam, porque hoje o Henrico tem 21 anos, na época eles falaram, autismo, mas não descartou, síndrome de S também não paralisia cerebral também não então tem coisas que vêm e vão e a gente não sabe. E ficou isso, fiz vários exames, né, enfim, no AIS e tudo, mas não deu nada. Daí, quando ele tinha 10 anos, a terapeuta dele aqui de Piracicaba e o marido dela, psiquiatra, falou, olha, Eliana, ele tem muito traço de autismo. Eu recebi um convite, vai ter um congresso internacional de médicos da Default Autismo Now, lá em São Paulo. Por que você não vai? Você e seu marido. E daí nós fomos nesse congresso lá em São Paulo. Daí, quando eu estava num congresso, os médicos, né, de vários países, todos dando essas palestras, inclusive brasileiros e tudo, caiu como uma ficha lá. Eu vi o Henrico. Falei, não, é o Henrico. Caiu a ficha. Daí eu gostei muito de uma palestra de uma médica do Rio de Janeiro, inclusive ela tem também filho com autismo, e daí eu fiz um relatório completo, já levei relatório, marquei a consulta com ela, e nós fomos para o Rio de Janeiro, entreguei o relatório e falei, o que meu filho tem? Ela falou, autismo. Então, foi com 10 anos. E daí daí abriu-se um mundo na minha frente, porque daí eu comecei a entender por que ele não conseguia parar em festa, ele não suportava barulho de liquidificador e batedeira,
ele não brincava de maneira funcional, ele não estabelecia contato visual comigo, daí não suportava, né, a sensibilidade auditiva. Enfim, eu comecei a compreender o que estava acontecendo. Então, abriu-se um mundo na minha frente, autismo. Então, eu fui pesquisar o que era isso, porque na época ninguém sabia o que era isso, né? E daí eu comecei a pesquisar, fui fazer cursos, fiz curso de Sunrise, fiz vários cursos, como funciona o cérebro do autismo, enfim, vários. E para entender, para poder ajudar meu filho, e acabei me encantando pela área. Daí que eu fui fazer psicopedagogia e tal, e depois eu descobri um modelo DIR Floor Time, que veio, teve um workshop aqui em Piracicaba, né, sobre o modelo DIR Floor Time, e eu me apaixonei porque ele coloca, ele é muito baseado nos níveis de desenvolvimento infantil, que eu gosto muito das coisas pela ciência também, é o D de níveis de desenvolvimento infantil, o I, que são diferenças individuais, que a gente tem que saber que eu falo um pouco mais para frente, se houver oportunidade, e o R, que é a relação, então, que é baseado na relação, no afeto. Para mim, isso é muito importante, porque a vida é relação. Então, eu me apaixonei pelo modelo. Daí eu teve o Summer Camp lá da Patrícia em Recife, eu fui para lá, fiquei 22 dias de imersão com 25 crianças com autismo, tendo palestras, workshops e tal. Nossa. E depois veio a Serena, que é a fundadora, uma das fundadoras do DIR Floor Time, veio a Serena Wider e a Rosemary White, foram para Belo Horizonte dar um workshop, eu fui para lá, daí é que meu encanto foi maior ainda, e daí eu falei, fiquei encantada com o modelo, né, do DIR Floor Time, daí eu falei, Rosemary, a Rosemary também tem um Summer Camp lá em Seattle, eu falei, Rosemary, você acha que meu inglês é suficiente para ir? Ela falou, claro, né, porque... Eu falei, então tá bom, o workshop foi em abril, em julho eu estava lá, em Seattle, a família toda, eu participei do Summer Camp como monitora, né, como player, e o meu filho Henrico como campista, né, e depois meu outro filho ajudou, enfim. Então, aquilo ali foi um presente para mim, eu aprendi, assim, teve dois grandes momentos na minha vida em termos do autismo. Quando eu fiz quando eu tive diagnóstico, e daí eu fiz o curso Sunrise, foi um grande divisor de águas, me ajudou muito com o Henrico, hoje é pelo Inspirados pelo Autismo, indico demais esse curso com a Mariana e tal, e depois quando eu fiz o DIR Floor Time, foram divisores de águas. E daí eu voltei lá de Seattle, e daí eu quis fazer o curso de formação do DIR, né? Mas nisso, daí eu resolvi que eu queria realmente trabalhar com autista, eu tinha o ateliê, e eu fazia atendimento domiciliar, mas chegou uma hora que não deu para conciliar, porque... É difícil, né? E daí eu tive que optar, que eu fazia luminárias em cerâmica, vendia para todo o Brasil, para lojas de cerâmica, tinha que viajar e tudo. E daí eu resolvi optar, resolvi fechar o ateliê e trabalhar na área. Daí eu pus uma placa de aluga-se em frente à casa, né, onde era o ateliê, e eu ia alugar uma casa, ia alugar uma sala para mim. Mas daí veio um estalo assim, mas espera aí, tem os terapeutas que já trabalham com o meu filho, todas as vezes, eu sempre fiz curso, eu tive a oportunidade de trazer as pessoas para me dar assessoria, que passavam uma semana comigo, os profissionais. E eu falei, e davam supervisão para esses terapeutas que trabalhavam comigo. Por que eu não convido esse pessoal para abrir o IAP, para trabalharmos juntos? Que ideia maravilhosa! Foi Deus, assim, foi de repente. Foi mesmo. O que eu estou fazendo? Vou alugar uma sala. Deu um insight, né? Um insight. Falei, vou alugar uma sala, tem já os profissionais que trabalham comigo. E daí eu conversei com eles, eles toparam, eu tirei a placa de aluga-se, voltamos, montamos o ateliê, lá onde era o ateliê, né, numa casa pequena, começamos em 4 terapeutas, nós atendíamos meia dúzia de crianças, foi em 2017, mas sempre todos no comprometimento de estudar o DIR Floor Time, e nós temos reuniões pelo menos de 15 dias, e foi assim que surgiu, então, todo mundo estudando, fazendo, e daí que aconteceu? A casa ficou pequena,
né? Assim, nós não fizemos nenhuma propaganda, nada, mas é um trabalho tão bacana, tão comprometido, né? Bacana. E daí nós mudamos para um espaço maior, o ano passado, no dia 1º de junho de 2020, nós estamos numa área de 840 metros quadrados de área construída. Maravilha. Então, ali é o meu sonho. Tem sala motora de 96 metros de área, assim, enorme, porque muitos deles têm dificuldade motora, o planejamento motor atrapalha muito o desenvolvimento. Entendi. Tem piscina para fazer ginástica, tem tanque de areia, tem sala para auditório, espaço para oficinas, fora salas terapêuticas, enfim, tudo adaptado, tudo planejado para acolher tanto as crianças como as famílias. Então, esse é o meu sonho, né? Porque daí o que acontece? Na minha caminhada, né, de 21 anos, você fazia terapia num lugar, terapia teórica num lugar, físio na outra, e não se conversam, né? Verdade. Não se conversam, cada um fazendo uma coisa, e ali no IAP, não, está todo mundo trabalhando no mesmo modelo. A gente se conversa no corredor, puxa, você viu aquele lá, que bárbaro, olha, ele desenvolveu, nossa, aquele ali não estou conseguindo evoluir com aquele lá, olha ali, estou meio parada, não deu certo comigo assim. Então, quer dizer, há uma troca muito grande. De ideias. E todo mundo sabe o que está acontecendo com todas as crianças. Nossa, que então, fantástico. Lá é o meu sonho, né, de como profissional e como mãe, né, porque como a gente caminha por isso de cada um lado, todo mundo se conversando, os terapeutas se conversando e falando, e todo mundo trabalhando na mesma linha, né? Sim. Isso traz uma qualidade nas terapias e também para a família e para a vida da criança, do jovem, do adolescente, adulto, enfim, né? Sim. Então, essa é a minha história. Nossa, foi fantástica a sua história e inspiradora, né? Eu acho que isso realmente de reunir os profissionais, nossa, foi uma ideia incrível, porque é uma dificuldade realmente que as mães sentem, né? Corre para cá, para lá, e cada hora é um terapeuta, e o que você falou, não se conversam, não tem essa troca entre eles, não tem, e isso acaba diminuindo, como que eu vou dizer, ele acaba assim, até atrasando um pouco o desenvolvimento, poderia ser até um pouco maior, um pouco mais rápido, não é? Exato. Pode potencializar, né? A gente potencializa, porque quando a gente reúne, todo mundo conversa e sabe da criança e várias... Então, é diferente. Não, é diferente. E o amor, né, que você tem, que esses profissionais têm, né, o carinho e o comprometimento de todos, isso é fantástico. Então, porque lá é aquela coisa assim, né, eu escolho os profissionais a dedo, né, assim, são profissionais super capacitados, mas além de capacitados, tem que estar lá com o coração. Isso. Né? Então, por exemplo, para mim não me interessa alugar, pegar a sala, fechar a porta e ir embora. Isso de jeito maneira. Então, assim, há um comprometimento de quem tem que estudar o modelo DIR Floor Time, tem que se formar, tem que participar de reunião quinzenais, a gente faz reunião com pais, não termina ali, a gente tem reunião de pais, vai para a escola, as pessoas que estão ali estão com o coração, sabe, estão com o coração junto. Nossa, isso é muito bom. E, inclusive, você tem, né, a página no Face, você tem o Instagram, né, que as pessoas podem acompanhar, conhecer mais o seu trabalho e te acompanhar, né, depois eu deixo o endereço aí, né, das suas páginas para eles, que eu tenho certeza que eles vão querer saber muito mais. E você faz sempre muitas entrevistas, né, você está sempre também trazendo pessoas muito competentes, pessoas que podem trazer muito, trazem, né, muitas informações, isso é muito bacana, Liana. E agora uma coisa que eu queria te perguntar em relação ao autismo, porque as pessoas falam, como esse é o mês do autismo, da conscientização do autismo, se fala muito nisso, mas o que é o autismo? Para que fique um pouquinho mais claro, assim, para as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, o autismo é um transtorno neurobiológico, ou seja, neuro, né, está relacionado ao cérebro, e biológico à estrutura. Então, neuro, quer dizer, a estrutura cerebral do autista é diferente de uma estrutura cerebral nossa, por exemplo, né, de uma pessoa neurotípica.
Certo. Então, a estrutura, a parte física. Então, por exemplo, aqui o cerebelo é menor, tem alterações em várias estruturas do cérebro, tem, então, diferença na estrutura cerebral. E também na conectividade cerebral. Então, tem os neurônios, a conectividade é diferente, por exemplo, já se sabe, eu tenho nisso numa palestra do Dr. Richard, fez, claro, depois com autorização de pais e tudo, já de indivíduos com autismo falecidos que estudou o cérebro, neurônios de uma pessoa típica, o axônio, o corpo do neurônio é maior, os dendritos, que são as ramificações, também são maiores, comparados com o cérebro do autista, que tem um corpo menor, as ramificações menores. Então, o que é o autismo? É uma disfunção neurobiológica, onde a estrutura cerebral é diferente, em várias estruturas, e também a conectividade cerebral é diferente. Então, eles percebem o mundo de maneira diferente, né? Eles percebem o mundo de maneira diferente, o funcionamento do cérebro é diferente, e é isso. Então, assim, são seres humanos, como todos nós, que sentem, só que tem uma percepção diferente, né, do mundo, e a percepção de si própria também, assim, em termos porque eles têm muita, por exemplo, é muito comum ter muita disfunção sensorial e várias outras coisas, enfim. Mas, resumindo, seria isso. Certo. E essa informação, né, você saber, até isso que a gente, assim, muitas vezes não sabe, como que tem uma formação diferente, né, e ver o mundo de forma diferente. Então, e o que você fez, né, Eliana, ir buscar informação, ir atrás de bons profissionais, procurar entender o que está se passando com o seu filho, né, para que você possa ajudá-lo mais, né, ajudá-lo no seu desenvolvimento. E tem uma causa... Oi, desculpa, pode falar. Então, e por isso que, por exemplo, desculpa eu que me interromper, então, é um transtorno neurobiológico, quer dizer, então tem o cérebro diferente e a conectividade cerebral diferente. Só que o que nós temos? Nós temos a neuroplasticidade cerebral, que né, nós estamos o tempo todo fazendo novas conexões, o cérebro é maravilhoso, por isso que eu quis estudar como o cérebro aprende. Entendi. Então, nós temos assim, sempre é tempo, senão nós não estaríamos agora aprendendo como nós estamos, nós e vamos até o final da vida. Então, a neuroplasticidade cerebral existe a todo momento. E a neurogênese também, que é o nascimento de novos neurônios. Então, o nosso cérebro é incrível. Então, nós temos muitas habilidades, né, que eles vão fazendo novas conexões e a gente vai aprendendo e evoluindo. Então, assim, o autista é uma condição, né, não é uma doença, é uma condição. E o quê? O cérebro funciona diferente, a conectividade é diferente. Vê o mundo, percebe o mundo de forma diferente. Só isso. Claro que tem várias outras coisas, mas assim, você supor que um autista é menos do que outra pessoa, não tem cabimento. Não tem cabimento. E a partir do momento que você entende isso, que ele vê, né, de uma forma diferente, você vai entendendo como funciona a vida para ele, o mundo para ele, e você consegue interagir mais até com ele, ajudá-lo a se desenvolver, né? Tem muitas coisas que às vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas acabam se irritando com a criança, não é? Dizendo, por que você fez isso ou fez aquilo, e acaba brigando, acaba perdendo a paciência. Mas tem que buscar conhecimento para justamente entender que ele está vendo aquilo de uma forma diferente, que ele reage de forma diferente. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, né, Eliana? Exatamente, porque nada vem do nada. Nada. Então, assim, do nada ele teve uma birra, é uma birra. Não é uma birra, não vem do nada, algo aconteceu. Então, se você tem essa compreensão, né, por exemplo, dessa parte sensorial, de tudo, aí a gente consegue acomodar e ajudá-lo a se organizar. Porque essa parte sensorial é muito séria, né, para o autista. Muito impactante. O som, às vezes, incomoda muito, né? Luz, a luminosidade, cheiro. Percepção do próprio corpo. Então, aí quando você sabe disso, você consegue contornar algumas situações, abaixa o som, deixa ele quietinho, não traz muitos estímulos externos, né? Para que ele não desorganize, né?
Entendi. Agora, se fala também sobre a síndrome de Asperger. Você pode me falar um pouquinho sobre a síndrome? Então, antigamente, né, antes do CID-10, que hoje nós estamos, né, é o manual, o CID-10 e o DSM-5, né, que são os órgãos, né, que definem critérios para o diagnóstico. Antigamente, o Asperger estava fora do autismo. Hoje, a partir do CID-10 e do DSM-5, o Asperger entrou dentro e hoje não se fala mais em autismo, agora é transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista, que vai desde o mais severo até o mais funcional, né, de alto funcionamento, que é o Asperger. Então, hoje, o Asperger está dentro desse transtorno do espectro autista. E por que se fala transtorno? Porque é um espectro enorme. Né? Então, e cada um é um. Né? Por exemplo, então dentro, por exemplo, é como se fosse um arco-íris, é um guarda-chuva, né? Que tem vários. Então, vai desde por exemplo, se a gente for ver em branco e preto, por exemplo, do preto, branco tem várias tonalidades de cinza, tem várias tonalidades de preto. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Inclusive, até o símbolo do quebra-cabeça é muito bem colocado, porque realmente é um quebra-cabeça mesmo, onde cada peça vai se encaixando. Mas hoje o Asperger está dentro do transtorno do espectro autista e é uma pessoa com de alto funcionamento. É um indivíduo com autismo de alto funcionamento. De alto funcionamento, você quer dizer o que exatamente? Então, pode ser que ele tem, por exemplo, são aqueles brilhantes, né? Brilhantes, assim, por exemplo, ou aprendeu a ler com 3 anos de idade, ou então, por exemplo, tem altas habilidades, é um gênio, por exemplo, na matemática, na física, ou sobre determinado assunto. Então, são essas pessoas. São as pessoas brilhantes, assim. Só que eles têm também isso. Então, eles têm altas habilidades, né? Só que também tem as questões sensoriais que eles têm que lidar. Tem as questões, por exemplo, os autistas também, nós temos os neurônios espelhos, né, que estão espalhados pelo cérebro, e os neurônios espelhos são os responsáveis para a gente imitar o outro, para a gente dar risada, ter empatia. Eu assisto um filme, eu dou risada. Por exemplo, se você conta que o seu cachorro morreu, eu vou, puxa, né, enfim, eu vou me consolidar com você. É responsável pela imitação, ele também é responsável pela cognição social e ter essa leitura facial, leitura do corpo, porque mais de 80% da nossa linguagem é não verbal. Não verbal. Não verbal. É o nosso corpo que se comunica, tom de voz, tudo o jeito que a gente se comunica. E o neurônio espelho é responsável por toda essa coisa, a parte de cognição social. E eles perdem muito disso. Né? Então, por isso que, assim, às vezes, por exemplo, não tem dificuldade em compreender o contexto, eles entendem de forma literal. Então, por exemplo, meu filho, teve um dia, a gente estava caminhando de carro, e eu passei em cima de um buraco, falei, puxa, peguei o buraco. Ele vira para mim, mãe, pegou o buraco? Eu falei, não, filho, não é que eu peguei o buraco. Eu falei, é uma expressão. Eu estava andando e, de repente, eu passei em cima, eu me mirei, passei em cima. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se é uma criança ainda pequena, porque depois vai compreendendo, né? Mas se é um indivíduo, uma criança ainda, por exemplo, você passa em frente a uma igreja e você lá vê uma pessoa de branco, outro de terno, vê as pessoas bem vestidas, jogando arroz, a gente imagina que aquilo ali é o quê? Casamento, né? Um casamento, isso. Para uma criança com autismo, passa ali na frente, ele pode ficar fixado no grão de arroz que estão jogando, ou no barulho do sino que está tocando. Então, ele não vai entender o contexto da situação, pegar o contexto. Então, isso tudo é o neurônio espelho que faz. Então, perdem um pouco. Então, eles nunca sabem. Então, Então, imagine o desafio, que eu não sei o que eu espero, o que você está esperando de mim, o que vai acontecer, porque eu perco muito dessa leitura. Né? Se eu fico assim para você, eu estou achando a nossa conversa muito chata, né? Se eu estou assim, puxa, eu estou com pressa.
todas essas coisas eles vão aprendendo, porque nós temos a neuroplasticidade, está aí. Certo. Mas, assim, a princípio, mas é muito desafiador. Então, Entendi. claro, Denise, que eles vão preferir ficar sozinho. Mas, na realidade, não quer ficar sozinho, querem muito estar com gente. Só que é muito difícil compreender todo o contexto, compreender o que você está esperando de mim, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Então, é muito desafiador. Entendi. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, tem estudos científicos já falando, uma criança normal, ela leva de segundos para pegar toda a fisionomia da mãe. Uma criança com autismo leva de 4 a 5 segundos só para pegar o nariz. Entendi, olha. Então, olha quanto ele pega. Bem desafiador para ele, né? E no Asperger, com o tempo, como você disse assim, ele vai desenvolvendo, tem a neuroplasticidade, ele vai conseguindo perceber mais esses sinais, conviver melhor em sociedade, isso pode acontecer. Sim, tanto o Asperger como os outros, outros autistas, né, vão aprendendo, nós temos isso, a neuroplasticidade, a gente vai aprendendo, e claro, vai percebendo, e mesmo, por exemplo, eles mesmos vão descobrindo estratégias de como se acomodar sensorialmente, usa tampão de ouvido, percebe que está a luz muito forte, põe um óculos escuro, né, vão se conhecendo e vão criando estratégias para lidar com esses desafios. Por isso que é importante, né, a gente está sempre acompanhando e tendo bastante estímulos com profissionais, né, bastante acompanhamento também, para que eles também, ajudá-los a se conhecer, e também eu acho que é fundamental que os pais também entendam, né, como a criança reage, para poder ajudar mais, né, Helena? Sim. E agora, uma ressalva que eu falo, assim, é importantíssimo, Denise, porque, assim, é diferente você trabalhar com outros transtornos e atender trabalhar com autismo. Então, assim, uma ressalva que eu gostaria de fazer, assim, é fundamental procurar profissionais que sejam especializados, que conhecem o autismo. Isso faz toda a diferença. E com certeza o que você falou, a participação dos pais é fundamental. É fundamental. É verdade. Nossa, estou falando, hein, Denise? Não, nossa, você está falando coisas muito importantes, assim, eu estou aqui falando com você e pensando, falei, puxa vida, tenho tanta coisa para aprender ainda. Se deixar, porque falou de autismo, eu sou apaixonada, eu vou falando, você tem que pôr um para em mim. Então, você trouxe informações muito importantes e com certeza já está convidado para uma próxima a gente continuar essa conversa, né, Liana? Mas hoje, assim, você gostaria de passar mais alguma coisa para as pessoas que eu não tenha te perguntado? Você gostaria de falar mais alguma coisa para os pais? Deixar mais alguma informação? O que eu gostaria de falar, assim, trabalhar a aceitação, o diagnóstico não é uma sentença, né? O diagnóstico não é uma sentença. O diagnóstico nos dá uma luz, abre um mundo para a gente poder ajudar os nossos filhos. Então, é diferente assim, o diagnóstico, não é você, é diferente a aceitação de acomodação. Você aceitar, ok, meu filho tem autismo, então vamos lá, gente, vamos ver o que eu preciso ajudar, quando eu preciso ir. E a acomodação, não, minha filha tem autismo, não é acomodação, aceitar é você aceitar e vamos ver o que nós vamos fazer. Então, tem um mundo para fazer, tem muito para ajudar nossos filhos, eles são pessoas, é uma luz poder conviver com eles, né? Aliás, eles são de uma pureza, né? de uma luz, é uma delícia estar com eles. A gente aprende, eu acho que o mundo seria muito melhor, né? Se nós fôssemos como eles. Então, vai atrás, gente. Vamos lá, vamos tocar, vamos ajudar nossos filhos. Vamos em frente, né? Tá certo, justamente, não pode se acomodar, né? Tem muita coisa aí para buscar, para aprender, para conhecer, e vamos lá. Eliana, muito obrigada pela sua participação, foi um grande prazer estar aqui com você, e a gente vai, numa outra oportunidade, poder aí conversar e trazer mais informação para o pessoal. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Denise, muito obrigado por poder participar do seu programa, um programa tão conceituado, tão bacana, levando informação. Eu gostaria agora de parabenizar a você também, porque é um programa que leva informação, né, que conscientiza as pessoas, e isso nós precisamos muito, né, nesse mundo atual.
que leve informação, porque a inclusão só é feita através da informação. Então, parabenizar, muito obrigada, é um privilégio poder participar do seu programa, Denise. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada também a você, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, e a você também, por todo esse lindo trabalho que você está fazendo. Nós que agradecemos também, por estar aprendendo com você. Um grande beijo, fica com Deus. Obrigada a todos pela participação, e tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima.